Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é mais um dica de livro. Mas esse dica de livro é para falar de um clássico da literatura brasileira que eu já li, gente, umas 4, 5 vezes e eu amo. E não sei porque eu nunca conversei com vocês a respeito desse livro. Então hoje é o dia da gente conversar sobre o clássico A Escravizaura, de Bernardo Guimarães. Mas se você chegou aqui novo no canal e não é inscrito, por favor se inscreva para você conhecer os meus conteúdos, enfim. E também, se vocês gostarem do vídeo, claro, deixem um like, que ajuda muito a fortalecer o canal, o YouTube divulgar o meu canal, né, para outras pessoas, recomendar o meu canal. Então é muito importante que você deixe o seu joinha. Também deixem aqui nos comentários se vocês já leram esse livro, alguma dica de livro que vocês tiverem para me dar, que eu adoro trocar figurinhas com vocês. Enfim, então bora deixar de enrolação e bora conversar sobre a Escravizaura. Bom, gente, eu conheci a Isaura através da novela. Aquela novela da Record, enfim. E na época eu era bem pequena, eu era criança. Mas eu sempre fui uma criança que gostava de ler. Então, quando eu gostei bastante da novela, eu fui atrás para conhecer mais sobre a história e eu vi que a novela era baseada em um livro. Então, eu era aquele tipo de criança que ia para a rua e queria o que de presente? Queria livro. Então, eu comecei a pedir para minha mãe o livro da Escravizaura. E um dia eu acabei encontrando esse livro que era publicado, na verdade eu tive vários livros clássicos que eu comprava, super baratinho, em uma lojinha da cidade onde a gente morava, que eram publicados por essa editora aqui, Editora Avenida. Eu confesso para vocês que eu não sei se essa editora ainda funciona, mas tinham grandes obras da língua portuguesa publicadas por essa editora e eu tive vários livros. Alguns clássicos meus, como eu já falei pra vocês, eu emprestei e nunca mais voltaram, mas eu tinha uma coleção completa dos livros dessa editora. Infelizmente eu acabei perdendo, mas a Escravizaura, eu era tão apegada pela história que eu nunca consegui me desfazer, ainda bem que eu não me emprestei. E, como eu já falei, foi um livro que eu li várias vezes. Muita gente conhece também a Isaura através da novela, né? E também tem muita gente que não sabe da existência desse livro. Apesar de ele ser um clássico da literatura, eu não sei porque ele não é um livro muito cobrado nas escolas ou em vestibulares, o que é uma pena, porque muitos jovens acabam não conhecendo, né, essa história tão bacana. Mas se você assistiu a novela, você sabe que a história se passa em torno da vida de Isaura, que é uma escrava, filha de uma negra, né, escravizada, e um português que era feitor da fazenda, né, o Miguel. Então, a história da Isaura, na verdade, começa com a história da mãe dela, né, que foi escravizada, e ela acaba indo para a fazenda e esse senhor da fazenda acaba se interessando por ela e assediando ela, mas ela não aceita. Então ele acaba castigando muito a Juliana, que é a mãe da Isaura, e ele pede para o feitor da fazenda na época aumentar os trabalhos, maltratar ela. Só que o Miguel acaba não fazendo isso. E eles acabam se apaixonando e daí nasce a Isaura. Só que, revoltado com isso, o senhor da fazenda acaba aumentando os maus tratos e a mãe da Isaura acaba morrendo. Só que a senhora da fazenda, ficando com pena da menina, acaba meio que pegando ela como se fosse uma afilhada. Então ela cria como se fosse uma afilhada. Então ela acaba ensinando a Isaura a ler, a falar em outras línguas, a tocar piano. Então a Isaura acaba tendo uma criação como se fosse uma sinhá realmente, né? E tem um diferencial, digamos assim, na Isaura,
para as outras escravas que ela é branca. Eu acho que isso foi um dos fatores que fez, né, a Gertrudes adotar, né, a Isaura como afilhada, né? Fica aí o questionamento a respeito dessa obra, se seria diferente se a pele da Isaura fosse escura. Será que ela teria sido adotada? A gente não sabe, né? Fica aí esse questionamento. Mas a Isaura é criada dessa forma, mas fica muito nítido e muito claro quando a gente começa a leitura do livro que ela nunca deixou de ser escrava, né? Ela teve toda essa criação esmerada, né, pela senhora, aprendeu tudo que uma senhora aprenderia, mas ela continuou na posição de escravidão. Então, o livro já começa com a Isaura adulta, né? E esse é um ponto diferente da novela, né? Porque esses acontecimentos que eu tô falando com você, a gente vê muito na novela, mas no livro o autor já começa descrevendo os detalhes da fazenda e ele leva a gente até o salão da casa, onde tem uma moça tocando piano. E é engraçado e é muito triste, porque a gente vê que a música que a Isaura canta ao piano é uma música extremamente sofrida e dolorosa. O que é bem diferente esse ponto também da novela, porque a música que a Isaura canta na novela é uma música que fala de amor, enfim, mas no livro não. É uma música muito sofrida. E uma das diferenças também entre o livro e a novela é que o livro já começa com a Isaura adulta e a madrinha da Isaura, nesse ponto do livro, já tinha morrido. O Leôncio já estava casada com a Malvina. Então a gente já inicia o livro com o ápice do sofrimento da Isaura nas mãos do Leôncio, né? Então, eu vou ler aqui para vocês um trechinho da música que a Isaura canta. Desde o berço, respirando os ares da escravidão, como sempre lançada em terra de maldição, a vida passo chorando minha triste condição. Os meus braços estão presos, a ninguém posso abraçar, nem meus lábios, nem meus olhos não podem de amor falar. Deu-me Deus um coração somente para penar. Então esse é um trechinho da música que a Isaura inicia o livro cantando. Então por aqui a gente já vê que apesar dela ter tido essa criação, né, de uma sinhá, ela continua sendo escrava. E isso é uma coisa terrível, é uma dor muito grande para a Isaura. Porque a gente percebe que tudo que ela queria era ser livre, poder viver com o pai dela, né? Que é um homem que lutou a vida toda para conseguir a liberdade da filha. Só que, no entanto, esses senhores nunca dão a liberdade para Isaura. Então, no decorrer do livro, o autor vai nos apresentando um pouco mais sobre a Isaura, sobre a Malvina, sobre o Leôncio, que é o grande vilão dessa história, né? Ele acaba nos apresentando também o Henrique, que é o irmão da Malvina, que acaba tendo ali uma paixão pela Isaura, enfim. Tem muitos trechos do livro que são bem diferentes da novela, como por exemplo, a fuga da Isaura acontece de uma forma diferente, o encontro dela com o Álvaro, enfim. A novela acaba dando uma enfeitada maior, mas ainda assim eu gosto muito da forma como as coisas são descritas no livro. O autor consegue descrever tão bem os detalhes da história que parece que a gente está ali, sabe? Ele fala coisa por coisa, especialmente no início, quando ele descreve a fazenda, a gente consegue realmente imaginar como é o lugar, imaginar como são os personagens. Então é uma coisa assim que eu achei fascinante na escrita desse livro, porque realmente você consegue se transportar para o lugar da história. Então a gente vai ver aqui os sofrimentos da Isaura, a forma como ela foge com o pai, o encontro dela com o Álvaro, né, que acaba sendo o amor de sua vida, e também o homem que acaba dando a liberdade a Isaura, né, que ele se apaixona por ela
e no início ele não sabe que ela é escrava, mas depois ele acaba descobrindo, né? Mas ele era um abolicionista, então ele acaba fazendo ali, não vou contar porque eu sei que tem muita gente que não conhece, né? Ele acaba fazendo uma coisa ali no fim da história que acaba resgatando, né, os bens do Leôncio e ele dá a liberdade para Isaura. Uma das coisas também que é diferente entre o livro e a novela é o final da história, né, e o enredo da morte do Leôncio, que a novela deu toda enfeitada, criou um monte de coisa. Aqui é bem diferente o final do Leôncio. A gente também consegue perceber diferenças entre os personagens. Por exemplo, eu acho que o Leôncio na novela consegue ser muito mais cruel e sarcástico do que o Leôncio do livro. Eu acho que no livro ele, assim, óbvio, é muito mal, mas eu acho que na novela ele conseguiu ser pior ainda. Então tem essas diferenças, mas no contexto geral é muito bacana a história. A Isaura é uma personagem incrível, que apesar de todos os sofrimentos e do terror da escravidão, ela nunca perdeu a fé, ela nunca perdeu a esperança, ela nunca perdeu a bondade, ela nunca perdeu aquele sentimento de acreditar no amor e de fazer o bem para as pessoas. Então é muito bacana conhecer a história da Isaura e é uma personagem assim de livro que eu gosto muito. E assim, como eu falei, é um livro muito gostoso, é um livro curtinho, tá? E eu sei que tem muita gente que tem problema em ler clássico porque acha que a linguagem é muito rebuscada, é muito difícil. Mas assim, gente, esse livro acaba sendo tão bem escrito que eu tenho certeza que vocês vão conseguir ler assim, tipo, super rápido. Ele tem 100 e poucas páginas, então não é um livro, sabe, tipo, um calhamaço, não é um livro difícil de ler. A linguagem, assim, eu acho incrível. A forma como o autor descreve os lugares e os personagens é muito bacana. Enfim, é um clássico, assim, eu não vou contar mais, porque eu realmente não quero entrar nesses detalhes que são diferentes da ficção, para quem for ler o livro se surpreender aí, né? Mas é assim, eu super recomendo para vocês, vale super a pena. E é isso, gente, não tem nem o que falar, é uma obra clássica, maravilhosa, que vale super a pena. Eu não sei mais se vocês vão conseguir encontrar por essa editora, mas tem muitos outros, né, livros publicados por outras editoras, então fica aí a dica para quem tiver interesse de ler. A Escravizaura, de Bernardo Guimarães. Então, pessoal, esse foi o Dica de Livro de hoje. Eu espero que eu tenha deixado vocês curiosos sobre a história, para quem não conheceu. E quem já leu esse livro, me conte aqui nos comentários o que vocês acharam, tá? No geral, eu acho que é um livro fascinante e que vale super a pena. Óbvio que a gente tem que pensar que, né, tem algumas coisas que a gente questiona, né, a respeito do livro. Por exemplo, o fato da Isaura ser branca, né? Será que se ela tivesse a pele negra, ela seria tão endeusada assim na história? A gente não sabe, né? Será que o Álvaro se interessaria por ela se ela não tivesse a pele clara, né? Então, mas a gente também tem que pensar que foi escrita em um outro contexto, né? Esse livro foi escrito lá em 1840, né? Então ele compreende entre 1840 e 1889. Então é um livro muito antigo, né? E a gente sabe que como é que eu posso dizer? Os pensamentos da época, né, é muito, né, diferente do que a gente pensa hoje em dia. Mas ainda assim vale super a pena. Uma outra coisa também que é super questionável no livro, no meu ponto de vista, tá, gente? É o fato de que tem aquela figura do Álvaro, né? Que é um homem branco, rico, perfeito, que acaba salvando a mocinha, né? Todo aquele enredo. Mas ainda assim, eu acho que é muito bacana a história. É um livro que faz a gente viajar no tempo. E é um livro também que traz esses questionamentos pra gente.
Os personagens são bem construídos, os lugares são bem construídos, a narrativa é bem construída, é bem amarrada. Então as coisas fazem sentido realmente no livro. É uma história fascinante, assim. É um livro que eu vou levar pro resto da vida. E como vocês podem ver, eu tenho muito carinho por ele, porque ele é muito velho. E ele está extremamente conservado. Não empresto a ninguém, não dou, não vendo, não desfaço. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Um beijinho, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!